E aí, pessoal, eu senti falta de tutorial, e vocês? Bom, mas não tem problema porque a gente vai continuar com a nossa série de vídeos de como ficar rápido no cubo mágico. E nesse vídeo é bem legal porque a gente vai aprender o famoso F2L, que é, ao invés de fazer uma camada por vez, a gente vai resolver as duas camadas do cubo de uma vez só. Então isso vai dar uma turbinada completa na sua resolução, é algo muito além, é um próximo passo para ficar rápido no cubo mágico. Então, é claro, se você ainda não sabe resolver o cubo, você pode nesse vídeo aqui aprender e depois voltar aqui. E é claro, você pode dar uma conferida aqui nos outros vídeos do canal. E vamos lá ao nosso terceiro vídeo de como ficar rápido no cubo mágico. Bom, antes de mais nada, vamos entender como a gente vai fazer o chamado F2L, que é resolver as duas camadas ao mesmo tempo. Por exemplo, no método básico, depois que você fazia a cruz, você procurava uma quina, não é? Colocar ela na sua frente e você aprendeu um modo de colocar ela na camada de baixo sem estragar o que você já tinha feito. Mas agora, você não pode olhar só para a quina, porque você quer fazer as duas camadas de uma vez. Então você vai olhar para uma quina e vai procurar o meio correspondente dela. O que é o meio correspondente dela? É aquele que tem essas duas cores que não é o branco, que não é a cor da cruz. Então, por exemplo, branco, verde, vermelho, meio verde, vermelho. Se você vai ter que dar um jeito de colocar os dois ao mesmo tempo. E é isso que a gente vai ver aqui. Então vai funcionar dessa seguinte forma, a gente vai colocando dois de cada vez. E fazemos as duas camadas de uma vez só. Vamos aprender como faz isso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é a técnica que a gente vai usar. Vamos olhar para isso. Se vocês aprenderam o cubo mágico com os meus vídeos, vocês já se depararam com essa situação aqui. Viu? A quina aqui fora, já batendo com o centro correspondente, mas não é só a quina, é um par inteiro, essa quina estendida. A gente falou disso no terceiro passo, quando a gente queria resolver os meios. A gente tirava as quinas, mas juntava ela com os meios nessa barrinha aqui. E o que acontece? Quando a gente coloca a quina, os dois vão juntos, não é? Exato. Então, esse é um caso que a gente vai ter que ter em mente. A gente vai ter que, em alguns casos, reduzir para essa situação aqui, onde a quina e o meio estão juntos dessa forma aqui, nessa barrinha aqui, certo? E quando ela está assim, a gente sabe colocar, não é? Basta colocar a quina, que o meio vai junto. Então, volta e volta. E colocamos. O outro caso que a gente vai ter que saber agora é um novo, mas ele é bem fácil de ver. Temos aqui novamente a quina. Está batendo com o centro, não é? E numa situação normal você viraria o cubo e colocaria a quina do jeito que você já sabe. Mas vamos dar uma olhada para o meio, não é? Porque agora a gente tem que se preocupar com os dois. O meio dela está aqui atrás, nas nossas costas, certo? Ele não está junto com a quina como era no caso anterior. Nesse caso, ele também é bem simples e a gente vai ter que ter ele em mente para poder reduzir os outros tipos de casos mais difíceis a esse ou o anterior que eu mostrei agora. Mas vamos dar uma olhada nesse aqui. Quando temos a quina virada para cá, ou seja, ela não está com o branco olhando para a gente mais, ela está virando ou para cá ou para cá, e temos o meio correspondente nas nossas costas, certo? Então, a quina olhando para lá e o meio correspondente nas nossas costas, o jeito de colocar os dois é assim. Olha só, primeiro eu tenho que juntar eles, não é? Então eu vou juntar. Juntei. Já dá para trazer eles para cá, os dois, ó, e voltar. Então, quando a quina está apontando ou para a direita ou para a esquerda, e a gente tem o meio correspondente nas nossas costas, a gente junta um com o outro, não é? Agora eles estão juntos, que nem no caso anterior. Traz o branco para bater com o branco e abaixa. Mais uma vez então, quina olhando para um dos lados, o meio aqui nas nossas costas, ele tem que estar aqui. A gente puxa, traz, volta. Beleza? É claro, pessoal, que esses casos podem aparecer no lado esquerdo, mas nada muda. Ou o raciocínio é o mesmo. Então a gente tem a barra aqui, né, pronta,
E no caso, colocar a quina, aqui ela está na nossa esquerda, a gente tem que colocar ela aqui. Então a gente manda para o lado oposto, sobe, volta e volta. Da mesma forma que no método básico que eu mostrei. E para o próximo caso, que é aquele onde a quina está olhando para um dos lados, nesse caso para o lado esquerdo, e o meio está aqui nas costas, é a mesma coisa. O que a gente fazia? A gente juntava a quina com o meio, né? Puxava, trazia e voltava. Então a gente puxa, traz e volta. E esses são os dois casos que a gente tem que ter em mente. Bom, vamos então à estratégia para resolver as duas camadas. Temos aqui a cruz branca, pronta embaixo, e a gente vai ter que olhar uma quina e um meio correspondente, e não importa qual a forma que eles estejam no cubo, a gente vai reduzir eles para ou esse caso aqui, onde temos a quina olhando para cá ou para cá, e o meio aqui atrás, que a gente puxa, traz e volta, ou esse caso aqui, onde temos a quina e o meio juntos, em uma barra, e a gente coloca a quina e o meio vai junto. Vamos então dar uma olhada para o cubo. Da mesma forma que no método básico, a gente procura uma quina, primeiro aqui em cima, depois aqui embaixo, caso apenas não esteja nenhuma quina aqui em cima, com o branco de preferência aqui, mas nesse caso a gente já está ficando intuitivo, então o branco pode estar em qualquer lugar. Vamos pegar, por exemplo, essa quina aqui. Essa é uma quina branca, laranja e verde. A cruz é branca, então o meio correspondente dele é laranja e verde, dessa quina aqui. O meio correspondente está aqui. Como vocês podem ver, a quina e o meio não estão dispostos da forma que a gente sabe resolver. Para conseguir fazer com que eles fiquem ou daquela forma que a gente busca, traz e volta, ou a forma que eles estão em um par, a gente vai ter que vamos procurar uma quina então. Da mesma forma que no método básico, a gente procura uma quina aqui em cima, primeiro, é mais fácil. Então, por exemplo, temos essa quina aqui. Ela é branca, laranja e verde. Como a cruz a gente está fazendo no branco, o meio correspondente dela é o laranja e verde, que está aqui. Como vocês podem ver, aqui no meio não estão dispostos daquela forma que a gente sabe resolver. E a gente vai ter que dar um jeito que eles fiquem dessa forma. Para fazer isso, a gente vai seguir 3 passos, 3 obrigações que a gente tem que fazer com as quinas e os meios para que eles fiquem daquela forma. O nosso primeiro objetivo, nossa primeira obrigação é que tanto a quina quanto o meio estejam na camada de cima, certo? Tanto a quina quanto o meio estejam na camada de cima. Como vocês podem ver aqui, a quina está na camada de cima, mas o meio não está. Isso é F2L intuitivo. Então, intuitivamente, a gente tem que pensar em um jeito de levantar esse meio. Como a gente pode fazer isso? Bom, para trazer o meio aqui para cima, a gente pode simplesmente levantar ele, não é, pessoal? Para não estragar a cruz, a gente esconde ele, manda para o lado oposto e volta. Nesse ponto, você pode fazer do jeito que você quiser. Se você quisesse, por exemplo, tirar ele dessa forma aqui, ó, levantando assim, trazendo para cá e voltando, não estaria errado, dá na mesma. Isso vai da sua intuitividade, do jeito que você enxerga melhor. Você poderia também levantar o meio e trazer ele para bem longe. Em vez de trazer ele só para cá, para esconder ele dessa camada, poderia trazer ele bem para longe, para o outro lado do cubo. Também estaria certo. A gente, então, satisfez a primeira obrigação. O meio e a quina tem que estar na camada de cima. Feito isso, a nossa segunda obrigação é que o branco não pode estar virado para cima, como ele está nesse caso aqui. O branco tem que estar desse jeito. Lembra que no método básico também era assim? Quando o branco estava virado para cima era mais difícil? Então, da mesma forma aqui, a gente tem que deixar o branco mais ou menos assim. Então temos aqui o meio, aqui no correspondente, e a gente vai ter que dar um jeito de abaixar esse branco, trazer ele para essa área aqui da camada de cima. Lembra como é que faz? A gente pode olhar para ele aqui, não é?
quebrar ele assim, agora ele está nessa área aqui, não é? Basta levar ele para longe então e voltar, certo? Então, para baixar o meio, você pode quebrar ele para qualquer lado que você quiser. Pode ser para cá, pode ser para cá. Quebra ele e agora ele está nessa área aqui, viu? O branco está nessa área aqui. Esconde e volta. Sempre lembrando de voltar a cruz para a gente não estragar ela. E agora a gente satisfez a segunda obrigação. A primeira, quina e meio tem que estar na camada de cima. E a segunda, o branco não pode estar apontando para cima. Falta só mais uma. A terceira obrigação é que a quina e o meio devem estar separados, certo? Eles precisam estar longe um do outro. Como vocês podem ver aqui, eles estão juntos, como se fosse aquela barra, só que vocês percebem que não é uma barra, né? Não está daquela maneira uniforme, assim, com o branco apontando para lá, como se fosse uma coisa só. Então, antes de reduzir a algum daqueles casos, a gente tem que separar a quina e o meio. Como nós podemos fazer isso? Bom, olha só, eles estão juntos, não é? O que eu faço para separar? Eu posso separar eles assim, esconder a quina, levar o meio para longe dela. Ela está aqui, não é? Então a gente leva para longe, sempre levando para o lado oposto. E voltar, por exemplo. Vale mostrar, pessoal, que você separar eles assim, levantando a quina, não adianta. Por quê? Eles vão separar? Realmente eles vão. Só que a quina voltou a ficar em cima. E você não pode satisfazer uma obrigação de forma que você estrague as anteriores. Certo? Então o jeito mais fácil de separar é sempre levar a quina para baixo. Separa, pode ser para cá, pode ser para mais longe ainda. Você manda ele aqui, para as costas. E volta a quina. E aqui no meio estão separados. Certo? Então foram 3 obrigações. Quina e meio na parte de cima. O branco não pode estar virado para cima. E aqui no meio tem que estar separados. Como nós podemos ver aqui, todas as obrigações foram satisfeitas. O que a gente olha, depois de satisfazer todas as obrigações, é para essas duas cores aqui. A cor do meio e a cor da quina na parte de cima aqui do cubo. Se as cores forem diferentes, você vai reduzir esse caso aqui a esse caso aqui. Vou mostrar melhor com a mesma cor. Se as cores forem diferentes, você vai fazer esse caso virar esse aqui que você sabe resolver. Viu que aqui, ó, com o meio olhando para lá, desculpa, aqui não olhando para lá e o meio nas nossas costas, as cores estão diferentes, não é? Aqui em cima. Então, se as cores estão diferentes aqui em cima, esse caso vai virar esse. Vamos dar uma olhada então em como resolver e depois eu conto o caso de quando as cores estão iguais aqui em cima. Bom, se as cores estão diferentes, a gente sabe que é aquele caso, que a quina está olhando ou para a direita ou para a esquerda e o meio está nas nossas costas. Como então fazer esse caso virar aquele? Bom, primeiramente, vamos fazer que nem no método básico. Trazer a quina, olhar para essa cor que está do lado do branco, certo? E trazer a quina para bater com o centro correspondente dela. E vamos deixar ela olhando ou para cá ou para cá. Concorda que essa quina, quando ela está batendo com o centro correspondente, ou ela vai estar olhando para a gente, que era o que a gente fazia no método básico, ou ela vai estar olhando para a direita ou para a esquerda. Certo? Só tem essas possibilidades. Então, temos a peça olhando para a direita, não é? O que a gente quer? A peça olhando para a direita e o meio aqui nas nossas costas. Onde que está o meio dela? Está aqui, ele não está aqui nas nossas costas. O que a gente faz então? A gente tem que conseguir mandar esse meio para cá, sem tirar essa quina daqui. Como a gente faz isso? Como a gente leva uma coisa no cubo para algum lugar, sem estragar a outra coisa? A gente esconde essa coisa que não quer estragar, não é? Manda ela aqui para baixo. Novamente, se mandar ela para cima, não adianta, ela não vai estar se escondendo do meio, ela só vai estar em outro lugar. Manda ela para baixo, leva o meio para onde você quer levar ele e volta a quina para onde ele estava. E olha só, cores diferentes, a quina apontando para o lado direito e o meio aqui nas nossas costas. Então, como vocês podem ver, para eu levar esse meio para cá, sem estragar essa quina, você esconde ela, leva o meio para onde você quer e volta.
Como vocês podem estar percebendo nesse momento, é tudo bem intuitivo. Beleza? Agora que estamos nesse caso, a gente sabe resolver, não é? Basta que a gente puxa, busca, traz e volta. E resolvemos a quina e o meio juntos. Pessoal, vamos então resolver outro caso de quina e meio ao mesmo tempo. Achei aqui essa quina, verde, vermelha e branca, e o meio correspondente, verde e branco. E a primeira coisa que a gente faz é satisfazer as três condições. A primeira é que tanto a quina quanto o meio estejam na camada de cima. Como vocês podem ver, essa condição já foi satisfeita. Eles já saíram assim sozinhos. E vocês vão ver que isso acontece com muita frequência, viu, pessoal? Três condições parecem muito, mas elas frequentemente são satisfeitas. Quando você satisfaz uma, ou outra já se satisfaz sozinha, ou quando você vê o par, uma já está pronta, duas já estão prontas. Então isso acontece normalmente. Como a gente pode ver então, a primeira condição está satisfeita. Mas a segunda, que é o meio não pode estar olhando para cima, não está satisfeita. Como nós vamos fazer então? Nós vamos ter que quebrar esse meio, não é? Da mesma forma que era no método básico, a gente traz ele para essa área aqui, que é isso que a gente quer, que ele fique nessa área aqui. Só esconde ele dessa camada que a gente levantou e estragou a cruz. E volta. E o meio não está mais apontando para cima. A terceira condição, então, já que a gente satisfez a segunda, é que a quina e o meio estejam separados. E como vocês podem ver, quando a gente satisfez a segunda, a gente já satisfez a terceira. Aconteceu ao mesmo tempo. Então, temos as três condições satisfeitas. Aqui no meio, na parte de cima, na camada de cima, o branco sem apontar para cima e aqui no meio separados. Quando a gente satisfaz as três condições, a gente olha para essas duas cores aqui, não é? Como a gente pode ver, diferente do caso anterior, essas cores são iguais. Quando essas cores são iguais, a gente vai reduzir esse caso aqui, certo? Esse caso aqui, a esse caso aqui, onde aqui no meio estão juntos e não separados. Como vocês podem ver, as cores aqui em cima são as mesmas, não é? Porque é uma barrinha, é quase como se fosse uma peça só. Então, com as cores daqui no meio, aqui em cima, iguais, a gente vai juntar aqui no meio para que eles fiquem dessa forma aqui, nessa barrinha aqui. Mas então, como fazer isso? Bom, vamos dar uma olhada para a quina de frente e comparar aqui. Essa quina tem que ficar desse jeito aqui, como se fosse uma coisa só com o meio. Então, aqui olhando para a gente aqui, a gente tem que trazer esse meio para cá, sem tirar essa quina daqui, é claro. Como fazer isso então? A gente tem que esconder a quina, trazer o meio para cá e depois voltar. Olhem só, a gente esconde a quina, traz o meio para cá e volta. Eles viram um par. Vamos fazer de novo. Notem que se eu esconder a quina assim, ela está escondida. Mas na hora que eu trago o meio para cá e volto, o meio vai aqui para o meio do cubo. Ele não fica mais em cima. Então, embaralhou tudo. Então, tem que ter a estratégia para abaixar. Você não pode, nesse caso, abaixar aqui, como a gente fez no caso anterior. Você tem que abaixar aqui nessa forma aqui, com ela na sua frente. Você abaixando, você traz o meio e note que quando você volta, esse movimento não interfere nesse meio aqui. Enquanto, do outro jeito, o movimento interfere nesse meio. E é por isso que desse jeito aqui não pode. Então, para juntar, o que você faz? Esconde a quina, traz o meio e volta. E eles viraram um par. Novamente, agora sem nem deixar o branco olhando pra gente. Como que a gente pode fazer? Ó, finge que a gente está olhando pro branco. A gente ia girar assim, não é? Então, ó, leva o meio e volta. E formou o par. Com o par formado, basta que você olhe na cor daqui, né, a cor do lado do branco, que nem no método básico. Junta essa cor que está do lado do branco, que é o verde, com o centro verde e coloca a quina. Certinho?
Bom, pessoal, nós já abordamos os dois casos, não é? O que a gente reduz para esse caso aqui, que a gente busca, traz e volta, não é? Busca, traz e volta. E o que a gente reduz para esse caso aqui, onde os dois estão juntos, aqui no meio, e a gente só coloca. Lembrando que esse caso a gente reduz para ele quando as cores daqui de cima do meio da quina são iguais, e outro caso a gente reduz quando as cores aqui de cima, daqui no meio, são diferentes. Vamos então só completar a resolução. A gente já fez aqueles dois pares no nosso exemplo, vamos continuar. Então a gente pode olhar uma quina, e ela aqui é azul e vermelha, né? O meio correspondente é azul e vermelho. Vamos olhar as condições. Primeira condição é que as duas, tanto a quina quanto os meios, estejam na camada de cima. Como a gente pode ver, os dois estão na camada de cima. A segunda condição é que o branco não esteja apontando para cima. Ele esteja, ou seja, nessa área aqui. E como vocês podem ver, essa condição também, já direto, já está pronta. Você não teve que fazer nada e o branco não está para cima. E a terceira condição é que aqui no meio tem que estar separados. E eles já estão separados. Então, olha que legal, a gente já pegou um caso onde as três condições estão prontas. O que a gente faz? Depois de olhar as três condições, a gente olha a cor aqui de cima. Se a cor aqui de cima for igual, a gente vai juntar. Se é igual, junta. Se as cores forem diferentes, a gente separa e transforma nesse caso aqui, onde os dois estão separados, né? Aqui olhando para cá ou para cá, e o meio aqui atrás. Então, como as cores estão iguais, a gente vai ter que juntar. Como juntar então? Lembra que é mais ou menos com a quina olhando para você? Com a quina olhando para você, você sabe que tem que ficar uma barrinha aqui, não é? Então você tem que trazer esse meio para cá. Então a gente abaixa para cá, não é? Quando a quina estava aqui, ó, quando o branco estava aqui, a gente abaixava para cá, não é? Ó, como o branco está aqui do outro lado, é só a gente abaixar para cá. E trazer a quina para cá. E voltar. Mas agora reparem uma coisa. Isso aqui estava pronto, não estava? Quando eu abaixei aqui, trouxe o meio e voltei, isso aqui estragou. Então, a gente já começa a reparar numa coisa que a gente tem que sempre ficar atento enquanto estiver fazendo F2L. A gente não pode abaixar as peças em qualquer lugar, porque à medida que a gente vai fazendo, da mesma forma que quando a gente faz a primeira camada, algumas coisas vão ficando prontas e a gente não pode estragar o que está ficando pronto, porque senão a gente vai perder tempo, não é? Então basta que a gente sempre fique atento que o nosso movimento não traga para cima alguma coisa que já está pronta. Quando isso acontece, o que a gente faz? A gente pode girar para o outro lado e ver se agora... Então a gente traz aqui no meio para outra posição do cubo e ver se agora o movimento não traz nada pronto para cima. Como vocês podem ver, não está trazendo nada pronto para cima. Então a gente pode abaixar a quina, trazer o meio e voltar. Lembrando que você não tem que fazer isso com a quina virada para você. Você pode fazer... Só tem que ver, ó. Como se você estivesse olhando para ela, ela tem que abaixar assim. Então, ó, fingindo que eu estou olhando para ela tem que abaixar assim, não é? Então eu posso fazer assim, que é mais fácil de mexer a camada da direita ou da esquerda do que a face, não é, pessoal? Trazer o meio para cá e voltar. Quando a gente fez o par, basta que a gente coloque a quina, não é? Então a gente olha para a cor do lado, azul, junto com o centro azul, branco olhando para você, coloca a quina e colocamos mais uma parte, uma quina e o meio de uma vez. Vamos olhar então outro caso. A gente tem aqui uma quina branca, ela é laranja-azul. Então o meio correspondente dela é laranja-azul. E está aqui. Vamos verificar as três condições. Primeira, as duas têm que estar em cima. As duas peças estão em cima. Segunda, o branco não pode estar olhando para cima. E, olha só, o branco também não está olhando para cima. E a terceira é que os dois têm que estar separados. E novamente, eles estão separados. Demos uma sorte e as três condições estão satisfeitas de uma vez. A gente não teve que fazer nada. Então a gente já pode direto olhar as cores aqui de cima. E nesse caso, as cores aqui de cima são diferentes. Quando elas são diferentes, você separa elas. Então é aquele caso onde a quina está olhando ou para cá ou para cá. E
o meio está nas nossas costas. O que a gente vai fazer é fazer ela olhar pra cá pra gente, pode ser em qualquer posição do cubo, tá? Então, com ela aqui, se você não quiser girar assim, você pode simplesmente colocar ela olhando para sua esquerda. Note que não tem como ela ficar olhando para sua direita. Se ela estiver olhando para sua direita, ela está aqui nas suas costas e não é assim que o caso funciona, não é? Ela tem que estar na sua frente. Então, na sua frente, só tem como ela ficar olhando para a esquerda. Com ela olhando para a esquerda, você sabe que o meio tem que ficar aqui, não é? Então a gente tem que esconder essa quina, trazer esse meio para cá e voltar. Mas note que esse movimento de esconder tirou, levou um par que estava pronto aqui para cima. Então o que a gente faz? Traz aqui no meio para outra posição e vê se o movimento de esconder agora não vai trazer nada que está pronto. Como vocês podem ver, nada que está pronto vai para cima quando eu escondo ela aqui. Então eu posso abaixar, levar o meio para as costas e voltar. Agora que está pronto, basta que eu, assim como no método básico, junto a quina com o centro correspondente e o caso é a quina olhando para um dos lados e o meio aqui atrás, a gente sabe resolver. Busca, traz e volta. E resolvemos as duas camadas do cubo de uma vez só. É isso aí, pessoal, esse foi o nosso vídeo do F2L, de como resolver as duas camadas do cubo de uma vez só. Eu espero que vocês tenham gostado, e é claro, se você gostou, não esqueça de dar um like aqui embaixo e também de compartilhar esse vídeo no seu Facebook. Eu espero vocês na semana que vem, onde vai ser a nossa última parte do método intermediário. A gente já vai passar para o método avançado. Já está na hora, né? É isso aí, pessoal, eu espero vocês. Até mais.